pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que verão esse vídeo. Há muito tempo eu estava com vontade de fazer esse vídeo em específico, mas eu não tinha exemplos aí bem claros para mostrar aí para vocês, e eu obtive nessa semana aí, na verdade nas últimas semanas, principalmente nessa última semana, um exemplo muito claro para eu explicar o que eu queria já há algum tempo deixar aí no YouTube gravado para vocês, para o estudo de vocês. A minha vontade então o título do vídeo: Mini índice, mini dólar, day trade e swing trade. Então, quais as diferenças entre o day trade no mini índice e no mini dólar e o swing trading também, ok? Existem diferenças, pessoal. Existem diferenças, ok? Então, essa semana aí foi propícia para mostrar esses detalhes. Então eu quero que vocês venham comigo, assistam o vídeo até o final. Esse vídeo é bem didático, para estudo mesmo de vocês, para novas ideias brotem aí na mente de vocês e vocês aprendam com um profissional que já tem 14 anos de mercado, como eu vejo o mercado, como eu opero os diferentes ativos, como eu penso em relação ao mercado, para vocês terem uma visão mais ampla e que ninguém fala, nem no YouTube, nem nos cursos aí, ok? Então, o que acontece? O que nós temos aí? Nós temos o seguinte, eu quero olhar com vocês aqui a questão do mini índice. Observem ontem, por exemplo, o que nós tivemos aqui no mini índice, tá? Eu estou pregando um gráfico limpo, né, pessoal? Porque, como vocês sabem, eu estou em operação de swing trade no mini índice, por isso que eu não quero mostrar o gráfico. Quando terminar as operações, eu mostrarei para vocês. O que nós tivemos ontem? Nós tivemos uma abertura em baixa, ok? Então, contem comigo, abertura em baixa. Então, ó, abertura em baixa, certo? Perfeito. Então, uma tendência aqui abriu com uma tendência de baixa. Mudou a tendência. Então, aqui, 2, certo? Ok. Depois nós tivemos essa pancada para baixo, ou seja, mudança de tendência de novo, 3. Ok? Depois nós tivemos uma pancada para cima, mudança de tendência de novo, 4. Ok? Depois uma pancada para baixo, mudança de tendência de novo, 5. Eu não vou continuar. O que acontece? Ontem, por exemplo, nós tivemos aí 5 tendências, tá? Até às 11 horas da manhã. Então, em 2 horas de pregão, nós tivemos aí 5 alterações de tendência. 5 alterações de tendência, ok? Então guardem isso comigo. Isso foi ontem, ok? Ontem. Agora vamos olhar na quinta-feira. Na quinta-feira nós tivemos uma abertura em baixa, ok? Então uma abertura em baixa. Okay? Abraço das médias mais curtas, pelo menos, né? Mudança de tendência, ok? 2, certo? Tendência de alta. Aqui mudou a tendência de novo. 3. Ok? 3. Aqui, vamos ver aqui. Aqui mudou a tendência de novo. 4. Aqui demorou mais tempo. Perfeito? Demorou mais tempo. Então aqui, até a 1 hora da tarde, nós tivemos aí 4 tendências no mini índice. Então na quinta-feira nós tivemos 4 tendências no mini índice. Certo? Isso sem contar o resto, mas aqui continuou. Então na quarta-feira nós tivemos 4 tendências no índice. Na quinta-feira nós tivemos 4 tendências no índice. Na sexta-feira nós tivemos 5 mudanças aí de tendência no índice. 5. Tá? E outros dias nós tivemos aí esse tipo de comportamento também. Ok? Então observe, vou pegar o dólar perpétuo aqui para vocês. Vamos olhar em relação ao dólar. Em relação ao dólar. O dólar, ontem, né? Dólar ontem. Ok, nós tivemos aqui dia 28, né, pessoal? Dia 28, dia 29. Dia 29 aqui no dólar. 29 no dólar, certo? É porque aqui está desconfigurado, porque aqui é um outro dólar, dólar perpétuo. O que nós tivemos aqui? Nós tivemos uma abertura embaixo. Ok? Abertura aqui embaixo.
né? E depois, então quer dizer, uma tendência, ok? Logo tomou, ok? E nós mudamos a tendência do dólar, certo? Então, duas, ok? Duas. Perfeito, isso foi ontem, tá? Agora na quinta-feira, o que nós tivemos aqui? Uma abertura em baixa, continuação do movimento, voltou, continuação, mas as médias continuam descendentes, ou seja, não houve mudança de tendência aqui. A mudança de tendência que você pode observar é só aqui, né? Essa é a mudança de tendência. Então nós tivemos aí, né? Até 11 horas da manhã nós tivemos uma única tendência, abriu em baixa e continuou em baixa. A mudança de tendência foi aqui, certo? Essa foi a mudança de tendência. Na sexta-feira nós vimos que abriu embaixo, já tomou e continuou a tendência, ou seja, não houve mudança de tendência, ok? Não houve mudança de tendência. E aqui nós podemos seguir com essa ideia, certo? Aqui, por exemplo, na quarta-feira, nós tivemos uma abertura em baixa, ela fez um zigue-zague, pum! Então, nós tivemos uma mudança, então nós tivemos uma tendência à abertura em baixa, certo? Uma abertura em baixa. E depois uma tendência, então 2. O que eu quis mostrar aqui para vocês até o momento? O que nós podemos tirar disso e vocês podem fazer? Eu estou fazendo de poucos dias, mas vocês podem fazer esse estudo. O que nós podemos tirar com isso? Então, vou escrever aqui. O que nós podemos tirar com isso? Ou seja, o mini índice muda com mais frequência a tendência. A tendência. Ok? E o mini dólar muda com menos frequência a tendência. Ok? Então, o mini índice muda com mais frequência a tendência, o mini dólar muda com menos frequência a tendência. Então, por esse estudo, nós podemos já tirar que quem opera, e é aí que eu quero chegar, quem é caçador aí de tendência, tá? Ele vai ter maior possibilidade de ganhos no dólar, não no índice. O que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês que quem opera o mini índice tem que saber operar tanto a favor como contra a tendência, ok? Então, se você é um operador que não gosta de operar contra a tendência, você deve evitar de operar pelo menos a maior parte do tempo no mini índice. Existem dias que o mini índice pega uma tendência, tá? Existem dias, mas o mini índice muda com mais frequência a tendência. O mini dólar muda com menos frequência a tendência. Então, esse é um estudo interessante porque vocês podem ver que não é a mesma coisa operar um mini índice e um mini dólar. Isso eu explico com veemência nas mentorias. São dois ativos diferentes. Ah, então eu tenho que ter eu tenho que operar de um jeito, outro você tem que operar de outro. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que tem pessoas que não ficam confortáveis em operar contra a tendência. Mas para você ser um trader de sucesso no mini índice, você precisa entender como operar contra a tendência. E eu ensino na mentoria como operar a favor e contra a tendência e tenho vídeos aí no YouTube mostrando os setups do Oliver Velez, tanto a favor como contra a tendência. Ok? Então, vai aí no card aí em cima do vídeo, no início do vídeo, vocês devem ter visto, se não, voltem no início do vídeo, ok? Vai aparecer um card na aba superior direita do vídeo, e eu vou deixar nesse card o link dos 5 setups vencedores. É só vocês clicarem no íconezinho na direita que vocês verão esse card, ok? Para entender aí como operar a favor e contra a tendência. Então eu mostro lá setups interessantes para favor e contra a tendência.
certo? Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, de estudo. Então, estudo interessante aí no sábado aí para vocês, ok? Em relação a day trade e swing trading? Então eu falo com muito veemência também nas mentorias, explico aos meus alunos que o mini índice, principalmente, nós temos regiões mais propícias a swing trading. Então, a região que eu já falei muito nos vídeos anteriores em relação ao topo histórico, a região de dump money, eu vejo como uma região de swing trade propícia. Então, essa é a região de swing trade propícia. Tá? Assim como topo histórico, nós também temos a média móvel de 200, tá? A média móvel de 200 como uma região de swing trade propícia. Tá? Então, nós temos uma região de swing trade propícia. Certo? Nós temos região propícia para swing trade, ok? Tanto no dump money quanto na região da média móvel 200. Ou seja, aqui, né, eu estou atento que é uma região de swing trade propícia. Certo? Propícia. Então, existem esses momentos assim que já sei aonde são regiões aí de swing trade propícia. Tá? Aqui, o swing trade é mais arriscado. É possível? Eu estou fazendo no momento? Mas swing trade mais arriscado. Ok? Então, no meio, nos extremos eu tenho swing trade mais propício. No meio eu tenho swing trade mais arriscado. Tá? Então, estou dando dicas aí para vocês de regiões mais interessantes para swing trade no mini índice. Tá? Lembrando, eu não opero método Oliver Velez no mini índice, tá? No mini índice eu não opero pelo método Oliver Velez. Tá? Eu opero de uma outra forma. As ações eu opero swing trade pelo método Oliver. O mini índice eu não opero pelo método Oliver, o swing trade, porque praticamente não aparece setups Oliver Velez, tá? No mini índice, para swing, certo? Então, isso é um detalhe importante. Ao mesmo tempo que as regiões mais interessantes para day trade são regiões mais desgarradas, tá? São regiões mais desgarradas. Então, são regiões em que existe um vazio, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Ok? Então, observem que, quero deixar isso bem claro, na hora que nós tivemos esse candle aqui, por exemplo, os próximos dias tendem a ser bem propícios para day trade, porque afinal nós temos literalmente um vazio aqui, ó, entre o fechamento desse candle e o resto. Então nós temos um vazio. Então nós temos que olhar dessa forma aqui, ó, por exemplo, ó, nós estamos vendo isso, tá? O fechamento aqui para a máxima, né, nós temos 2.500 pontos. Quer dizer, nós temos dias interessantes aqui de day trade, então eu já estou preparado aqui para dias interessantes, podem vir setups interessantes. Assim como esse dia aqui deu o interesse mostrou que ia cair, então eu percebi que nós poderíamos ter dias interessantes depois. Foi assim como nós tivemos aqui. Quer dizer, esse momento foi bem interessante, ok? Aqui, por exemplo, nós tivemos dias interessantes, porque aqui desgarrou, então nós tivemos dias interessantes. Assim como eu estou esperando dias interessantes aqui, nesse vazio. Então, quanto mais vazio você tiver no gráfico, mais dias interessantes terão. Ok? Eu não estou falando de topo histórico. Na hora que rompe o topo histórico, fica um vazio no gráfico. Só que é um vazio sem pontos de resistência. Tá? Isso não é interessante. É interessante um vazio com pontos de suporte distantes, algumas resistências distantes, mais visíveis no gráfico. Quando não está visível, também não é interessante. Tá? Então, esse é um pequeno detalhe que eu deixar estudo aí para vocês, para mostrar todas as possibilidades. Nós temos inúmeras possibilidades aí no mercado brasileiro, pessoal, inúmeras. A diferença é que vocês precisam estudar, ok? E precisam entender mais do que o senso comum que tem por aí, ok? Então eu convido com vocês aí para relação às mentorias, tá?
Tem pessoas que fazem os cursos, eu também passei por isso, tá, pessoal? Fazendo cursos básicos aí, é importante fazer isso para o seu amadurecimento, mas chega um momento, e eu vou falar isso ainda para frente, chega um momento que você precisa fazer um curso mais completo. Um curso mais completo, um curso objetivo, um curso que, se você seguir todas as práticas, você tem muito mais possibilidade de ficar consistente no mercado. Ok? Abraço a todos. Aguardem o vídeo de amanhã aí dos estudos prévios da próxima semana. Perfeito? Abraço a todos.